Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre heranças no SAS, tá? E para a gente ver isso na prática, eu vou criar dois botões aqui dentro do body. Então de início, pessoal, eu já vou criar um button que vai ter a seguinte classe. Ele vai ter aí uma classe chamada button, né, que vai ser uma classe genérica, e ele também vai ter uma classe específica que seria aí para cor verde, tá? Então eu vou colocar button hífen green, né? Vou duplicar esse botão, galera, e ele também vai ter a classe button, né? Só que aqui ele vai ser aí com a cor vermelha, beleza? Bom, agora lá no meu estilo, pessoal, então salvei, tá? Vou colocar um texto qualquer aqui, né? Então, por exemplo, para o meu primeiro botão, ele vai ter aí o botão 1. E para o meu segundo botão, ele vai ter um texto chamado botão 2, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem aí os nossos botões. Agora, galera, lá no meu CSS, eu vou fazer o seguinte. Para o meu button, né, que é a minha primeira classe, então eu vou chamar ele lá. Vou chamar o meu button. E vou falar que ele vai ter aí um font size de 16 pixels. Ele vai ter aí um border radius. E eu vou colocar aqui 25 pixels, tá? Vou falar que o fundo do meu texto aí vai ser com a cor branca, tá? Então eu vou colocar aqui white. E por fim, galera, para dar um espaçamento aí nos botões, eu vou colocar um padding de 10 pixels cima e embaixo e vou colocar 20 pixels dos lados para ele ficar bem grandão mesmo, para a gente poder visualizar o nosso exemplo. Então aqui a gente tem os nossos botões, né? E agora a gente vai aplicar aí a cor de fundo e a borda, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu button green, né? Que a gente colocou aqui do lado. E embaixo do meu button eu vou colocar ponto button green. E vou falar para ele que ele vai ter aí um background color com a cor verde. E ele também vai ter aí um border color, galera, com a cor verde também, tá? Então vou salvar, a gente já tem essa alteração aqui. E para o botão aqui do lado, né, que seria o vermelho, vou fazer a mesma coisa. Então só vou mudar aqui para red, né, que é essa classe aqui, galera, que a gente colocou, tá? E ele vai ter aí tanto o background color, né, quanto o border color também vão ser red, né? Então eu vou colocar aqui. Beleza, pessoal, então a gente já tem aí a estilização do nosso botão, né, do estilo clássico do CSS, ou seja, o button está aplicando para os dois, né, porque nos dois eu tenho um button, mas para o primeiro eu tenho só o button green e o segundo aqui eu tenho o button red, tá? Então, pessoal, note que desse jeito ele funciona, mas a gente tem um problema aqui, né? Porque se vocês repararem, eu estou colocando várias classes, estou colocando ponto button, depois button green, e se eu tivesse outros elementos, eu teria que repetir da mesma maneira. Como que a gente deixa esse código mais enxuto, pessoal, utilizando aí o conceito de herança no SAS? Vamos lá. E para fazer isso, galera, de início eu vou criar aí duas variáveis, tá? Uma para ter a cor vermelha e a outra para ter a cor verde, tá? E eu vou deixar esse código aqui por enquanto só para a gente comparar e depois eu apago ele. Então, pessoal, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a minha primeira variável, né? A gente aprendeu, coloca aí o cifrão, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, começar pelo green. E vou falar que o meu green vai ter a cor o quê? Verde. Certo? Vou dar aí um ponto e vírgula e vou colocar agora uma variável para cor red, né? Então eu vou falar assim que eu vou ter o meu cifrão e vou falar que o meu red vai ter a cor também red, beleza? Coloca aí ponto e vírgula. E agora, pessoal, eu vou chamar o meu ponto button, né, que é a minha classe principal, que nem a gente fez aqui, e já vou começar a utilizar o conceito aí de alinhamento, tá? Então eu já vou falar que essas propriedades vão ser genéricas, né? Então eu vou até copiar e colar, ou seja, tudo aqui vai ficar dentro do button, beleza? E agora, pessoal, uma coisa que a gente aprendeu lá na aula de alinhamento, a gente sabe que quando a gente utiliza aí, por exemplo, o e-comercial, ele sempre faz referência, né, com o elemento superior. Então, se eu fizer apenas isso daqui, ó, chamar o meu e-comercial e passar, por exemplo, a minha cor green, tá, que seria aí o verde,
né? Ele já vai conseguir conversar, pessoal, com o button, tá? A prova disso é que se eu encostar aqui, ó, eu vou encostar no e-comercial. Olha o que ele vai me dizer, pessoal. Ele vai falar que eu vou aplicar para o meu button green, tá? Que é justamente o que a gente quer, beleza? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui vai vir a mágica da coisa. Então, primeiro, eu vou colocar aqui o meu background color. Vou passar a minha variável green, que foi essa variável aqui que a gente colocou aqui, tá? Então, vou passar aqui a minha variável, ponto e vírgula. E o meu border color também vai ser com a minha variável. Então, vou colocar aqui o border color com a minha variável. Só que agora, pessoal, aqui em cima do background color, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que o meu green, ou seja, que esse meu botão aqui, né, que está sendo referência do button, eu quero que ele herde todas essas configurações aqui, tá? Então, como que eu faço isso? É muito simples, galera. Eu vou dar aqui uma arroba, vou colocar aqui extend, certo? E vou colocar o que? Ponto button, que é justamente, pessoal, essa minha classe aqui, tá? Dou um ponto e vírgula. E agora, galera, se a gente for ver, esse button if green, além dele ter essas propriedades, ele faz com que o @extend, né, herde todas essas configurações, beleza? A gente vai ver isso funcionando na prática. Então, eu já vou fazer agora do mesmo jeito que eu fiz aqui para o green, tá? Eu vou até copiar e colar. E aqui embaixo eu vou fazer para o red, né? Então, eu vou colocar aqui red. E a mesma coisa, se eu encostar aqui, ó, no e-comercial, ó, ele já pega o button if red, tá? Que é justamente esse cara que a gente tem aqui, tá? Então, eu vou voltar lá para os estilos. E aqui eu vou mudar para a variável do red, né? Que seria aí o cifrão red. Então, vamos lá. Apaguei, colei. Apaguei e colei. E o mais interessante de tudo, pessoal, é que agora eu não preciso mais colocar button e coloco a classe button green, button e coloco a classe button red, tá? Eu apago o button. Então eu vou apagar aqui o button e deixo apenas, pessoal, essa classe button green e button red. Por quê? Porque o meu button green, além dele ter as propriedades dele específicas, né, que a gente setou aqui na variável, ele já está herdando o que foi feito aqui no botão, tá? Então, como que a gente vai fazer para testar? Vou apagar tudo que a gente fez aqui em cima, certo? Então, ficou aí apenas a nossa configuração do Sass. Então, vou salvar aqui o meu HTML. Vou salvar aqui o meu estilo, galera. E olha que bacana. Então a gente já tem aí, né, a mesma saída de como que a gente tinha feito aí anteriormente, tá? Vou indentar o código aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Então, ou seja, se eu inspecionar aqui o botão 1, olha que legal, galera. Ó, no button green eu tenho o button green, que é só o background color e o border color. Mas, se vocês perceberem, aqui eu tenho o ponto button, né? E ó, ele tá fazendo meio que uma chamada, né? Ponto button, vírgula, ponto button green, vírgula, ponto button red. E pra gente ver como que ficou a saída, né? Porque a gente fez no Sass. Mas se a gente olhar a saída no nosso estilos.css, olha como ficou, galera. Então eu tenho um estilo próprio para cada um dos botões, né? E agora, pessoal, eu tenho aí o ponto button, vírgula, ponto button green, vírgula, ponto button red, passando aí essas mesmas configurações, tá? Então, galera, assim, o conceito de herança é isso. Existem outras questões mais avançadas, mas de início, como a gente está pegando aí as manhas do Sass, galera, seria aí o que a gente precisa entender aí como herança, beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí e gostado, e a gente se vê aí nos demais vídeos. Um grande abraço, pessoal!